O título da mensagem é: Embora fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Não vou basear a mensagem em Hebreus, porque essa citação, esse título foi tirado da Epístola aos Hebreus, mas ela tem tudo a ver com Marcos 14, 32 a 52. No dia 16 desse mês, nós começamos a ver no Evangelho de Marcos os acontecimentos que precederam a prisão de Jesus, que culminaram com a sua morte na cruz. O capítulo 14 começa dizendo: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Vimos que os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo. Vimos também que Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Depois vimos que no primeiro dia da semana, no primeiro dia da Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus onde ele queria que fossem feitos os preparativos para a celebração da Páscoa. Depois de feitos esses preparativos, ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se, a perguntar-lhe um, por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12. O que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. Neste contexto que Jesus instituiu como memorial a ceia do Senhor, vimos isso antes dessa última mensagem a qual me referi. Nessa mesma ocasião, Jesus previu que, ao ser preso e crucificado, seus discípulos o abandonariam, mas adiantou ainda que depois da sua ressurreição, iria diante deles para encontrá-los na Galileia. Foi nesse contexto que então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Assim, hoje veremos o que aconteceu logo depois disso. Então, hoje começamos no verso 32 desse mesmo capítulo. Jesus e os 12, então foram a um lugar chamado Getsêmani. Eu gostaria que fossem projetados os slides 1 e 2 do Jardim das Oliveiras, enquanto eu explico o significado da palavra Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite, ou prensa do azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir azeite de oliva. Era um jardim situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Todos esses arbustos aí são oliveiras, e algumas são antigas, outras são mais novas, e por isso ele é chamado Monte das Oliveiras. Hoje ele é cercado, e vocês podem ter uma ideia. Pode passar o outro slide.
Aqui temos um outro slide. Do outro lado você pode ver a muralha antiga que existe na cidade de Jerusalém. E alguma parte dela foi reconstruída, mas não é o caso de falar agora sobre isso. E vamos para o próximo e último. Aqui hoje é um cemitério, lá em cima no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, propriamente dito, fica para lá um pouquinho, e depois então vem a cidade de Jerusalém. Ali tem o Vale de Cedron, que vai ser mencionado aqui na mensagem. Bom, são essas considerações que eu queria fazer para você ter uma ideia. Em João 18:1, nós lemos assim: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Ele saiu de Jerusalém, atravessou o vale de Cedron, e o ribeiro era um vale, e onde tinha também o ribeiro de Cedron. E então ele foi para o jardim. Esse jardim é o Monte das Oliveiras, e aí entrou com eles, diz João, capítulo 18, verso 1. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. O livro de Mateus diz que ele disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Isso nos dá a entender que ele pediu que seus discípulos ficassem onde estavam, esperassem enquanto ele iria orar. Mas o texto nos informa que Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, ou seja, os discípulos ficaram num lugar, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João. O texto diz que Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E um pouco antes disso, em João 12, 27, ele já tinha dito, que eu vou ler agora. Ele diz assim o texto: agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Bem, Jesus, embora angustiado, embora sentindo essa tensão toda que pairava sobre ele, ele sabia que era isso que ele tinha que fazer, e ele não devia evitar essa hora, porque ele viera exatamente para esta hora. Em Mateus 26, 37, diz assim: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Eu creio que eu e você, todos nós aqui sabemos o que é angústia. Angústia é um aperto, é algo que normalmente a gente sente aqui no peito e vai apertando e vai... É algo que é difícil de explicar, mas é algo que aflige e normalmente fala de tensão emocional, não é? De muitas vezes até de um pressentimento, se ele pode nos ajudar em alguma coisa, mas é algo que nos angustia, algo que nos aflige, algo que nos aperta o peito. E Mateus fala de tristeza e angústia, enquanto Marcos diz tomado de pavor e angústia. Talvez você estranhe o fato de Jesus sentir pavor,
tristeza, angústia, mas isso só nos faz entender e compreender com mais clareza que Ele foi semelhante a nós em tudo. Ele teve uma natureza humana semelhante à nossa, exceção feita ao pecado, mas quanto às demais experiências foram todas. E nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. No verso 34, Jesus lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Então nós vemos Jesus precisando de companhia, precisando de apoio, de sustento em oração. E se há uma coisa que eu sinto constantemente, é a necessidade do sustento de vocês em suas orações. E em várias situações nós nos vemos muitas vezes só. Você não tem para onde, com quem falar. E Jesus aqui acabou não falando. Ele pediu que eles vigiassem com Ele, que eles orassem com Ele. E nós vamos ver que nem isso eles puderam fazer. Também vamos explicar por quê. Mas o verso 35 diz que Jesus, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Isso, para mim, tem um significado muito importante. Porque, mais uma vez, nós vemos o homem Jesus reconhecendo a sua necessidade do Pai e reconhecendo a sua condição de homem e reconhecendo a sua condição, mesmo sendo filho, e nós somos filhos de Deus hoje por adoção, nós também temos essa necessidade, e Jesus aqui se prostra. É significativo quando nós pensamos nele como o Filho de Deus, se prostrando, se humilhando. E nós estamos prestes a iniciar um jejum, e o jejum é um meio de nos humilharmos, nos quebrantarmos diante de Deus, reconhecendo: Deus, eu preciso de Ti. Preciso de Ti para o que Tu nos chamas a fazer. Preciso de Ti para as coisas que você sabe que não tem capacidade de fazer por si mesmo. Só um tolo pensa que pode. Só o tolo pensa que dá conta de tudo, que tira tudo numa boa. Então, se você pensa que pode, é porque você ainda não conhece a Deus e não sabe quem você é. É uma atitude semelhante a que Pedro teve. Olha, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou te negar, nunca vou... Não, isso nunca vai acontecer, eu estou pronto para morrer. Nenhum de nós está pronto para nada. Nós precisamos é nos humilhar e buscar a presença de Deus, reconhecendo que precisamos dele. Jesus, adiantando-se um pouco, ou seja, ele deixou praticamente 9 para trás, ele levou consigo 3, deixou-os num determinado lugar e foi mais adiante ainda, foi orar sozinho. Adiantando-se um pouco, diz ele, veja que no verso 34 ele disse para os 3, fiquem aqui. Ele já tinha dito para os 12, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Agora ele diz para os 3 que ele levou consigo, fiquem aqui e vigiem. Verso 34. E adiantando-se um pouco, verso 35, a primeira parte,
prostrou-se em terra. E ainda nesse mesmo verso, Jesus orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Nós vemos aqui que Jesus está pedindo ao Pai que, se possível, ele não queria ir para a cruz. Você pode imaginar isso? Não, isso nunca. Como é que pode? Pode sim. Tanto pode que pôde, que aconteceu, não é? E outra vez nós vemos um conflito. Desde o início, Jesus sabia que tinha vindo com uma missão, sabia qual era a sua missão, sabia qual era o seu fim terreno como homem, e sabia que o seu fim era a cruz. Ele disse isso inúmeras vezes. No Evangelho de Marcos, pelo menos, ele disse isso aos seus discípulos 3 vezes. E eles pareciam não entender nada do que ele dizia. Mas ele agora chega às vésperas de ser preso, e ele sabe que tudo está perto de acontecer, e ele sente pavor. Pavor de quê? Será que era pavor da morte? Não sei. Mas você pode imaginar tudo que Jesus sabia que ia acontecer. A humilhação, o vilipêndio, a difamação, tudo aquilo que ele ouviria, seria cuspido, seria esbofeteado, seria humilhado, seria desafiado a agir como Deus, quando ele não poderia agir como Deus, nem sequer pensar nisso, até porque ele vem na forma humana. Mas ele disse num outro lugar que ele podia chamar, quando ele foi preso, uma legião de anjos, ou não sei quantas legiões, mas ele disse que convinha que as escrituras se cumprissem. Mas ele aqui ora para que, se possível, se tivesse um jeito, se tivesse uma outra maneira, que lhe fosse poupada aquela hora. No verso 36, Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Que cálice? O cálice do sofrimento. Tudo aquilo que ele sabia de antemão iria acontecer. Mas Jesus acrescentou, ele disse mais: porém não seja como eu quero, e sim o que tu queres. Jesus, na condição de homem, tinha sua própria vontade. A vontade de não passar pelo sofrimento, a vontade de não ser humilhado, achincalhado, zombado, cuspido. Por isso, anteriormente ele havia dito, porque eu desci, João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Depois de algum tempo em oração, Jesus voltou. Jesus, voltando, achou-os dormindo. Quem? Os 12, o remanescente dos 12 estava mais embaixo. Talvez ele não tivesse chegado a eles, mas ele deve ter chegado aos 3 mais próximos. Voltando, achou-os dormindo. E de onde vinha esse sono que levou os discípulos a dormirem num momento em que Jesus pediu que eles vigiassem com eles? Nós temos que entender, os discípulos ainda não tinham nascido de novo, não tinham o Espírito de Deus, e eles estavam longe de entender tudo que estava para acontecer. E além do mais, eu não sei se esse sono teria uma origem maligna ou não, pela razão que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas uma coisa eu sei, que a carne é contra a oração,
Basta você pensar em orar que vem, bate desânimo, bate desmotivação, e você tem 1000 argumentos para não orar. Basta você querer, basta você programar, eu vou fazer. Eu luto diariamente com o meu tempo, e tenho o meu tempo. Mas é sempre uma luta. Bate sono. Muitas vezes minha mente viaja, vai longe, eu tenho que pegar o fio da meada outra vez, e às vezes é difícil, você até sabe onde você parou. Muitas vezes você se perde no que você estava orando, porque a sua mente divaga. Então é uma luta constante. Essa luta é contra a sua própria carne, a sua própria natureza pecaminosa. E, bem, eu sei, no entanto, que Jesus tinha que passar também por isso sozinho. Embora ele tenha dito aos seus discípulos, fiquem aqui e vigiem comigo. Era uma coisa que ele tinha que passar sozinho. Por que sozinho? Porque ele é o Redentor. Porque ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. E isso tinha que ser. E só ele podia fazer isso. Só ele podia nos redimir, derramar o seu sangue, passar por aquela situação, vencê-la, para que ele sirva de modelo para nós também. Não para ser o Redentor, mas para sabermos, como ele mesmo disse, que no mundo vocês passam por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não obstante, Jesus disse a Pedro: Simão, você está dormindo? O que mostra que ele estava se dirigindo aos 3 mais próximos. Não conseguiu vigiar nem uma hora. Isso é um desafio, essa palavra. Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora. Eu não vou perguntar aqui quantos oram 1 hora por dia, para que eu não fique envergonhado. Para que você não fique envergonhado. Mateus 26, 40, e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. A mesma coisa é dita em Mateus. Jesus então os instruiu dizendo: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. O espírito, na verdade, está pronto. O espírito, quando regenerado, transformado, ele está pronto. A obra de Jesus na cruz e a sua ressurreição tem aplicação inteira em nós, por isso nós somos nova criação. Então nascemos de novo, estamos prontos para partir a qualquer hora que o Senhor nos chamar. Mas enquanto vivemos na carne, a carne é fraca. Em que sentido que a carne é fraca? Fraca em relação ao pecado, em relação ao que é espiritual, em relação ao que é, em relação à obediência. Então, a carne não está afim de nada. Romanos 8, 7 e 8 dizem assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, não está sujeita à palavra de Deus e nem mesmo pode estar. Ela não tem a mínima condição de estar. Não é de se esperar que a carne chegue a um ponto tal que ela vai fazer o que Deus quer. Não vai nunca. É por isso que ela tem que, todos nós temos que passar pela morte. É através da morte que a carne tem o seu fim. E o espírito fica livre. Livre da carne.
Mas enquanto estivermos nela, nós temos que mortificá-la, aplicar a morte de Jesus na cruz, para que nós possamos vencê-la. Mas Romanos 8, 7, 8 diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa expressão, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, é os que não têm o Espírito, por isso vivem totalmente na carne. Então é impossível agradar a Deus com a sua carne, com seus planos, seus propósitos, seus projetos, com a sua força, com seu empenho, com a sua dedicação, com a sua autodisciplina. Isso não existe. Existe Jesus em nós. Ele é a esperança da glória que nos está reservada. E Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de Ele ter enviado Jesus, seu Filho, para que vivêssemos por meio dele. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nós precisamos, pois, fortalecer o nosso espírito através da oração. É na comunhão com Deus que o nosso espírito é fortalecido contra a nossa carne. Gálatas 5, 16, 17 dizem assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Então, você quer, mas a carne é a sua inimiga principal. Você tem 3 inimigos básicos. A sua carne, o inimigo, o diabo e o mundo. O sistema deste mundo que é governado pelo diabo e a sua própria carne. E ele usa a carne e ele tenta você na sua carne para fazer aquilo que ele quer, que é oposto ao que Deus quer. Mas Jesus, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Ou seja, pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse o cálice dele. O livrasse, ele fosse poupado daquela hora. Marcos 14, 36 diz, e dizia, Pai, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa foi a segunda vez. Depois de algum tempo, Jesus, voltando, achou-os outra vez dormindo. Essa é a razão pela qual nós entendemos também que o trecho bíblico registra aquilo que os discípulos que estavam mais perto ouviram Jesus dizer. E logo depois não ouviram mais do que ele orou, porque eles dormiram. Bom, isso é a ideia do que eu tenho aqui, mas não estou dizendo que foi assim não, mas tem sentido, né? Jesus voltando, Marcos 14, 40, perdão. Jesus voltando achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. Jesus voltou a orar. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Logo depois Jesus acrescentou, basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Nessa altura, Jesus já tinha a resposta do Pai à sua súplica. Ele pediu que se fosse possível, mas que se fizesse a vontade do Pai. Não há nenhum indício na Bíblia de que o Pai tenha dado uma resposta audível para ele. Mas Hebreus 5, 7 a 9 diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas,
orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Você vai dizer, foi ouvido? Foi ouvido. Deus ouve as nossas orações até quando Ele fica em silêncio. Até quando Ele diz não. E aqui parece que Deus não disse não para Jesus, mas simplesmente ficou calado. Essa é a impressão que eu tenho. Porque Jesus já sabia. O tempo todo Ele sabia qual era a vontade do Pai. E o Pai não ia mudar de ideia. Então era uma luta que Ele estava enfrentando contra a sua própria natureza humana. O desejo de não sofrer, o desejo de não passar por determinada situação que normalmente eu e você não queremos passar. Quem é que quer passar pela dor, pelo sofrimento, pela humilhação? Então, o texto diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse é o título da nossa mensagem. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como aprendeu? Jesus não sabia tudo? Sim, mas Jesus nunca tinha passado pelo que ele está passando como homem. Ele viveu essa experiência e nessa experiência ele aprendeu a obedecer, mesmo na experiência. Um outro texto diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então ele foi obediente até o fim, até a ponto de morrer para obedecer. O texto diz, embora fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, a palavra aperfeiçoado não quer dizer uma coisa que não estava perfeita, mas uma coisa que ficou perfeito, passou na prova e venceu a prova. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ele só podia ser o autor da minha salvação, da sua salvação, porque ele foi obediente até o fim. A resposta de Deus através do silêncio foi, não é possível. Ele perguntou se possível, e a resposta foi, não é possível. Não que Deus tivesse dito isso, eu continuo pensando que não foi necessário Deus dizer nada para ele. Por isso Jesus disse, levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. É agora, não há mais o que fazer. Então, Jesus sabia que agora é como se aquele fardo fosse removido, porque era uma luta. Quando ele se entregou, acabou a luta. Agora era ir para o que tinha que ser feito. Ele ia sofrer, mas eu creio que o sofrimento de Jesus no Getsemane foi de uma enormidade. Talvez, não vou dizer maior do que o da cruz, mas ele só pôde ir à cruz porque ele passou pelo Getsemane e venceu no Getsemane. Jesus disse, levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, ou seja, a liderança religiosa do seu tempo, arrumou um monte de pessoas dispostas a fazerem o que vieram fazer. Organizaram uma turba para prenderem Jesus, como se ele fosse muito perigoso. Por isso vieram com espadas e
porretes. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. Cara de pau esse cara, né? Tem que ser... Bom, e logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Quanta ousadia. Mateus 26, 49 e 50 diz assim: E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Lucas 22, 48 diz: Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. O texto diz que então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Nos outros evangelhos nós encontramos algumas informações que esclarecem esse acontecimento. Lucas 22, 49 em diante diz assim: Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Eu creio que eram os próprios discípulos, como nós vamos ver. Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Tremendo isso aqui. Numa hora dessa, Jesus ainda faz uma cura. O cara cortou a orelha do outro e Jesus vai lá e coloca a orelha no lugar e... Fantástico. João nos faz saber que Pedro foi quem puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. João 18, 10 e 11. Então Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Veja como isso já estava resolvido no interior de Jesus. Depois disso, aos que o prendiam, Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isso é para que se cumprissem as Escrituras. Lucas 19, 47 diz que diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida. Lucas 21, 37, Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras, porque ele ficava orando. Lucas 22, 53, todos os dias estando, é Jesus dizendo aqui, todos os dias estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês. Esta, porém, é a hora de vocês. Agora prestem atenção no que ele vai dizer logo depois. E a hora do poder das trevas. Nós vemos aqui o poder das trevas agindo para o aprisionamento de Jesus. Vamos ver o poder das trevas agindo no julgamento de Jesus e na crucificação de Jesus. Como? Há coisas que Deus faz por sua predeterminação e propósito. E Ele libera para que o poder das trevas se manifeste. Então todos o deixaram e fugiram. Agora os discípulos deram no pé. Não ficou um só.
E os que seguiram Jesus seguiram de longe, Pedro e João, pelo menos é o relato que nós temos nas Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Cumpriu-se o que Jesus havia predito em Marcos 14, 27. Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Nesse contexto todo, um jovem, coberto unicamente com um lençol, não sabemos porquê, ele estava enrolado num lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Muitos comentaristas pensam que se trata de João Marcos, o que escreveu esse livro que nós estamos estudando, o Evangelho de Marcos. Porque, como João fez, omitiu o nome de alguém que era ele mesmo, então ele fala dele como uma pessoa que não dá para identificar quem era, mas todos nós sabemos que era João, no caso do Evangelho de João. E aqui alguns pensam que é João Marcos falando de si mesmo. Mas não há como afirmar. Conclusão. Assim nós caminhamos um pouco mais na exposição dos fatos que precederam a prisão de Jesus e que culminariam com a sua morte na cruz. O ensino principal pode ser resumido nas palavras de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E a tentação aqui inclui o Getsemane, viu? A tentação de não ir. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Por quê? Porque Jesus pode nos entender muito bem. Porque ele viveu tudo aquilo que eu e você vivemos e em grau muito mais profundo e difícil. A tentação de Jesus no Getsemane, então, constituiu, sobretudo, no grande conflito que ele enfrentou entre a sua vontade e a vontade do Pai. A vontade do Pai prevaleceu e Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, como afirmam também as Escrituras. Em Hebreus 5:8, que eu já li, embora fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu.